Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do conceito de momento linear e também sobre o impulso. Lembrando que esse momento linear é equivalente ao conceito de quantidade de movimento que você vai encontrar no seu livro didático. Começando com uma grande ideia, o momento linear é conservado para todas as colisões, enquanto as forças resultantes externas não interferirem no objeto. O que se quer dizer com esse raciocínio? De que somente forças externas podem alterar o estado de movimento de um objeto. E mais, somente forças externas podem fazer com que o momento linear seja alterado. Uma constatação. Um objeto em movimento pode ter um grande momento linear se tiver uma massa grande, uma alta velocidade ou ambas as coisas, tanto uma massa grande quanto uma alta velocidade. Vamos ver o seguinte raciocínio. É mais difícil parar um caminhão grande do que um carro pequeno quando ambos estão se movendo à mesma velocidade. Uma ideia que parece um pouco intuitiva. O caminhão ele tem mais momento linear do que o carro. O momento linear nós queremos dizer inércia em movimento. Esse conceito de inércia deve te lembrar o conceito de primeira lei de Newton, aquele conceito de massa que é fundamental para se entender a inércia. Momento linear é a massa do objeto multiplicado pela sua velocidade. Então nós teremos momento linear, massa vezes velocidade. Numa notação mais sintética, esse momento vai ser m vezes v. m de massa, v de velocidade. Agora, quando a direção e o sentido não é um fator importante, essa velocidade pode ser chamada de rapidez. Então você tem somente o valor numérico da velocidade. Portanto, o momento linear pode ser representado também como sendo a rapidez vezes a massa do objeto. Se você entendeu bem essa relação entre massa e velocidade, aqui vai 3 constatações. Primeiro, um caminhão em movimento tem mais momento linear do que um carro movendo-se à mesma velocidade, porque o caminhão tem mais massa. Um carro rápido pode ter mais momento linear do que um caminhão lento. E terceiro, um caminhão em repouso não tem nenhum momento linear, porque a velocidade dele vale 0, ok? Um caminhão que desce uma ladeira tem mais momento linear do que um skate com a mesma velocidade. Mas, se o caminhão estiver em repouso e o skate com certa velocidade, então o skate tem mais momento linear. Então está representado aqui na figura, ok? Com a mesma velocidade, tanto o caminhão quanto o skate vão ter momento linear. Só que o do caminhão vai ser maior porque a massa dele é maior. O skate pode ter mais momento linear do que o caminhão? Sim. Por exemplo, se o caminhão estiver parado e o skate com uma certa velocidade. Uma pergunta para você pensar. Você consegue pensar em um caso em que um skate e um caminhão teriam o mesmo momento linear? Bom, acabei de dar a resposta. É muito fácil. O skate e o caminhão podem ter o mesmo momento linear, se a velocidade do skate é muito maior que a velocidade do caminhão. Por exemplo, um caminhão de 1.000 kg, ou seja, 1 tonelada, afastando-se de uma calçada com uma velocidade de 0,01 metro por segundo, bem lento. Tem o mesmo momento linear de um skate, que tem uma massa 1000 vezes menor, mas uma velocidade 100 vezes maior, ou seja, 10 metros por segundo. Então, se você multiplica a massa do caminhão, velocidade do caminhão, massa do skate, velocidade do skate, para ambos você obtém o resultado de 10 kg vezes metro por segundo. Lembrando que quilograma vezes metro por segundo é a unidade de medida deste conceito, chamado momento linear ou quantidade de movimento. Pergunta para fechar o raciocínio sobre momento linear. Quais são os fatores que afetam o momento linear? Muito fácil, ok? Continuando agora falando sobre impulso, que modifica o momento linear. A mudança no momento linear depende da força que age
e do tempo que ela age sobre o objeto. Se o momento linear de um objeto muda, é porque a massa ou a velocidade desse objeto está mudando. Quanto maior a força que se atua sobre um objeto, maior é a mudança na velocidade e maior a mudança no momento linear. Você pode fazer uma experimentação simples. Se você empurra um carrinho de brinquedo sobre a mesa, quanto maior a força que você aplica neste carrinho, maior será a mudança de velocidade do carrinho. Tranquilo? Ok, então prosseguindo. Falando sobre o impulso, uma força mantida por muito tempo produz mais mudança no momento linear do que a mesma força aplicada durante um curto período de tempo. Tanto a força quanto o tempo são importantes para mudar o momento linear de um objeto. Quando você empurra com a mesma força pelo dobro do tempo, você transmite 2 vezes o impulso e aumenta em dobro o momento linear do objeto. O módulo da força aplicada no objeto multiplicado pelo intervalo de tempo é chamado de impulso. Então, formalizando esse conceito, nós vamos ter que o impulso é igual força vezes tempo. Lembrando, força é medida em newtons e tempo em segundos. Portanto, a unidade de medida do conceito de impulso vai ser newton vezes segundo. Continuando, quanto maior é o impulso exercido sobre uma coisa, maior será a mudança no momento linear do objeto. Este impulso vai ser igual à variação do momento linear. Perceba, força vezes tempo igual, está aqui o delta de variação de m vezes v, que é momento linear. Aqui na imagem está querendo dizer o seguinte: diferentes forças exercidas sobre diferentes intervalos de tempo podem produzir o mesmo impulso. Então você pode ter uma força grande vezes um pequeno intervalo de tempo, produzindo uma certa variação de momento linear, ou uma pequena força multiplicada por um grande intervalo de tempo, produzindo a mesma variação do momento linear. Vamos explorar o seguinte raciocínio agora. Aumentando o momento linear. Para aumentar o momento linear de um objeto, você aplica uma força, a maior força possível, durante o maior tempo possível. Por exemplo, um golfista, o cara que joga golfe, ao dar uma tacada na bola, ou um jogador de beisebol, ao tentar um home run, que é uma jogada típica de quem joga beisebol, eles fazem a mesma coisa quando balança o braço tão forte o possível e deixa o braço seguir o maior tempo possível, tentando prolongar o tempo de contato com a bola. A força do impacto sobre a bola varia a cada instante. Então você tem aqui o taco do golfista em contato com a bola. A bola chega até deformar. E aqui nós podemos tirar importantes conclusões a respeito de impulso aplicado pelo taco sobre a bola e também sobre o momento linear. As forças envolvidas nos impulsos geralmente variam a cada instante. Por exemplo, considerando a imagem anterior, um golfista que atinge uma bola de golfe exerce uma força zero na bola até entrar em contato com ela. Ou seja, se não há contato do taco com a bola, não há força exercida. Tranquilo? Segundo, a força aumenta rapidamente à medida que a bola se deforma. Terceiro, a força diminui à medida que a bola atinge uma certa velocidade e retorna à sua forma original. E por último, podemos usar a força média para resolver o impulso em um objeto. Então, como as forças variam entre o começo e o fim da interação com o objeto, nós vamos falar em uma tal de força média. É um valor intermediário da força que pode representar a força, tanto no início quanto no fim da interação com o objeto. Agora uma outra ideia, diminuindo o momento linear. Se você estivesse em um carro que estava fora de controle e teve que escolher entre bater em um monte de capim ou em um muro de concreto,
certamente você escolheria o monte de capim. A física ajuda você a entender por que bater um objeto macio é totalmente diferente de bater em um objeto duro. Segue aqui uma imagem para a gente explorar melhor essa ideia. Se a variação do momento linear ocorre durante um longo período de tempo, a força do impacto é pequena. Então você tem um objeto, que é o carro, e você como condutor, com um certo momento linear, uma massa e uma velocidade bem alta, simbolizada pelo V grande. Quando você bate no monte de capim, você vai ter uma redução, uma variação do seu momento linear. E ao colidir com o monte de capim, você recebeu uma força pequena em um tempo grande, aqui representado pelo um F bem pequenininho e um T maior. Se a variação do momento linear ocorrer em um curto intervalo de tempo, a força do impacto é grande. Então está aqui o mesmo carro representado, com o mesmo momento linear, a massa do carro e uma velocidade bem grande, e se isso não bater num monte de capim, e sim em um muro de concreto, você vai receber uma alta força no impulso durante um curto intervalo de tempo. E isso pode ser fatal. Bom, espero que a relação entre momento linear e impulso comece a fazer mais sentido para você com esses exemplos. Mas continuando o raciocínio, ao bater na parede ou num monte de capim e parar, o momento linear diminui com o mesmo impulso. Exatamente, o impulso é o mesmo nas duas situações, tanto nesta quanto nesta. O mesmo impulso não significa a mesma quantidade de força ou a mesma quantidade de tempo. O mesmo impulso significa o mesmo produto da força e do tempo. Para manter uma força pequena, é preciso aumentar o tempo de contato ou de interação entre os objetos. Quando você estende o tempo, você reduz a força. Por exemplo, o painel acolchoado de um carro é mais seguro do que um painel de metal rígido. Esse painel de metal rígido é muito comum em carros antigos, como Opala, Fusca, Kombi, enfim. É por isso que está relacionado com o fato dos airbags salvarem vidas. Outra ideia, para pegar uma bola em movimento rápido, você vai estender a sua mão para frente e mover a mão para trás depois de entrar em contato com a bola, fazendo um movimento de amortecimento da bola. Porque neste movimento de recuar a mão, você aumenta o tempo de contato da bola com a sua mão. E aumentando o tempo de contato, você reduz a força. Quando você pular sobre o chão, dobre os seus joelhos quando seus pés fazem contato com o solo, para aumentar o tempo de contato durante o qual o seu momento linear diminui, e isso reduz a sua força. Isso aqui, quem usa muito são os praticantes de parkour. Um lutador jogado no chão estende o tempo de contato ao bater no chão, espalhando o impulso em uma série de pequenos intervalos de tempo, enquanto o pé, o joelho, o quadril, a costela, o ombro batem sucessivamente no chão. A imagem aqui está querendo dizer a seguinte ideia. Quando um corpo A atua sobre um corpo B, ou o corpo B atua sobre um corpo A, de acordo com a terceira lei de Newton, ambos estão sobre o mesmo impulso, que está relacionado com uma força vezes intervalo de tempo. O impulso fornecido pelo maxilar de um boxeador neutraliza o impulso do soco. Então você tem aqui uma situação, por exemplo, em que o boxeador que está recebendo o golpe, ele se afasta do soco. Então, ao se afastar do soco, ele vai aumentar o tempo de contato e diminuir a força recebida. Olha aqui, ó, força pequena, tempo grande. Isso é igual variação do momento linear. A outra situação possível é o boxeador aproximar o seu rosto do soco. E aqui tem uma expressão inglesa que é o out, onde você tem o soco pegando no boxeador e aí você tem uma força grande durante um curto intervalo de tempo produzindo a mesma variação do momento linear.
Evidentemente, para essa situação, é vantajoso para o boxeador fazer a esquiva, aumentando o tempo de contato e recebendo o impulso de uma força menor no seu rosto. Um prato de vidro é mais provável para sobreviver se ele for deixado cair sobre um tapete em vez de uma calçada de concreto, por exemplo. O tapete ele tem mais elasticidade e é esse amortecimento que tem no tapete que está relacionado com o impulso, que por sua vez está relacionado com o tempo da colisão do prato no tapete. Como o tempo é mais longo, atingindo o tapete do que bater na calçada, resulta em uma força menor. O tempo mais curto que atinge a calçada resulta em uma força maior de parada. E essa força maior é a força que faz quebrar o prato. Continuando, uma rede de segurança usada por acrobatas de circo é um bom exemplo de como alcançar o impulso necessário para um pouso seguro. Essa rede de segurança reduz a força de parada de um acrobata que cai, aumentando substancialmente o intervalo de tempo. Essa rede de segurança é muito comum nos circos. Uma pergunta para se pensar. Quando um prato cai, ou um ovo cai no chão, o impulso será menor se ele cair sobre um tapete do que se ele cair sobre um piso duro? Qual será a resposta? Será que o impulso é diferente? Então a resposta é não. O impulso será o mesmo para qualquer superfície, porque a mesma variação de momento linear ocorre para cada um. É a força que é menor para o impulso no tapete, devido ao maior tempo de variação do momento linear. Outra situação, outra pergunta para você pensar. Se um pugilista, que é o boxeador, se o boxeador for capaz de fazer o tempo de contato ser 5 vezes maior ao esquivar de um soco, enquanto a força do impacto será reduzida? Essa é simples também. Uma vez que o tempo de impacto aumenta 5 vezes, a força de impacto será reduzida pelo mesmo fator, 5 vezes. Agora uma pergunta para poder fechar o raciocínio. Quais fatores afetam a variação do momento linear de um objeto? Uma constatação agora falando de uma ideia que é ricochetear. O impulso necessário para levar algo ao repouso e então efetivamente arremessá-lo de volta é maior que o impulso requerido tão somente para fazer o objeto parar. Suponha que você pegue um vaso que esteja caindo com as mãos. Você fornece um impulso para reduzir o momento linear do vaso até zero. Se você jogar o vaso de volta, você deve fornecer um impulso adicional. Se o vaso de flores cai de uma prateleira sobre a sua cabeça, você pode ter sérios problemas. Se ele ricochetear, ou seja, bater e voltar em sua cabeça, você pode estar com problemas mais graves ainda, porque os impulsos são maiores quando o objeto sofre um ricocheteio. O impulso maior é fornecido pela sua cabeça se o vaso ricochetear, porque sua cabeça vai ter que fazer o vaso parar e jogar ele de volta. O que está sendo dito aqui na figura, mais ou menos, é a seguinte ideia. Um vaso de flores que cai em sua cabeça, ele vai fazer isso de uma maneira bem rápida. E se ele fizer essa queda de forma que demore muito a interagir com a sua cabeça, a força que o vaso aplica na sua cabeça vai ser muito menor. Agora uma ideia oposta que a gente explorou sobre o boxeador, né? Casey transmite um grande impulso aos tijolos em pouco tempo e produz uma força considerável. Sua mão ricocheteia para trás, produzindo um impulso maior sobre os tijolos. Então é interessante, por exemplo, para um karateca, produzir a maior força para poder quebrar os tijolos. Então, para produzir a maior força, vai ser uma tentativa de diminuir o intervalo de tempo em que se interage com o objeto.
As rodas d'água utilizadas nas operações de mineração de ouro durante a California Golden Rush não foram muito eficazes. Isso aqui falando em um contexto de exploração de minério. O Lester Pelton projetou uma pá em forma de curva que fez com que a água entrasse em uma curva em forma de U após o impacto. A água ricocheteia na pá da roda, aumentando o impulso exercido sobre essa roda hidráulica. Está aqui uma figura representando a roda original de Pelton. As pás dessa roda de Pelton fazem com que a água ricocheteie e faça em uma curva em forma de U, produzindo um grande impulso. Então, quando a água ricocheteia, bate e volta, ela produz um impulso, fazendo a roda girar. Finalizando essa ideia sobre ricocheteando, a pergunta é: como o impulso de um ricochete se compara a somente fazer um objeto em movimento parar? Falando agora sobre conservação do momento linear. E aqui uma constatação. A lei da conservação do momento linear afirma que, na ausência de uma força externa, o momento linear de um sistema permanece inalterado, ou seja, ele se conserva. A força ou impulso que muda, aqui na verdade é o momento linear, deve ser exercido sobre um objeto por algo que é fora do objeto. Primeiro, as forças moleculares dentro de uma bola de futebol ou de basquete não têm o efeito sobre o impulso do arremesso da bola. Ou seja, as moléculas de gases que estão presentes dentro de uma bola, seja ela qual bola for, futebol ou basquete, essas moléculas de gases estão colidindo com as paredes da bola. E essas moléculas de gases não têm nenhum efeito sobre o impulso no movimento de arremesso dessas bolas. Segundo, o impulso contra o painel do lado de dentro não afeta o impulso de um carro. Eu já dei esse exemplo em sala de aula, citando a ideia de você empurrar um carro que esteja enguiçado, estando sentado no banco do motorista. Você pode empurrar o painel do carro quanto for. O carro não sai do lugar porque você está aplicando uma força interna ao sistema. Então, essas forças, elas são internas, ok? Tanto aqui no exemplo da bola quanto no exemplo do carro. Elas vão ocorrer aos pares, elas são equilibradas e elas se cancelam dentro do próprio objeto. Por exemplo, você empurra o painel do carro e pela terceira lei de Newton, é natural que o painel do carro te empurre, ok? Então, são forças que estão internas ao sistema carro e essas forças vão se anular e você não vai conseguir produzir alteração do momento linear do carro. O momento linear antes do disparo é zero. Então, a gente tem aqui o exemplo, por exemplo, de um canhão parado. Então, ele tem momento linear zero. Depois que ele dispara, o momento linear resultante, ou total, ainda é zero. Porque o momento linear do canhão é igual e oposto ao momento linear da bala ou da bola de canhão. Okay? Então, vai ter momento linear para a esquerda e esse aqui vai ter momento linear para a direita. O que está sendo dito aqui na imagem, a ideia é que a maior parte do impulso nas bolas de canhão diz respeito à velocidade. Ou seja, a bala de canhão, apesar de ter uma massa muito pequena, ela tem uma velocidade muito grande. Mas o momento linear do canhão se deve ao recuo. Então, o momento linear do canhão se deve à massa dele, porque a velocidade de recuo do canhão vai ser bem pequenininha. Aí você vai ter representado aqui, ó, massa pequena vezes velocidade grande para a bola, e para o recuo do canhão, massa grande vezes velocidade pequena. A força na bala de canhão dentro do canhão é igual e oposta à força que o canhão exerce na bala, fazendo com que o canhão ele sofra um recuo. As forças de ação e reação, elas são internas ao sistema, e aí a gente vai considerar o sistema formado por canhão mais a bala, de modo que não altera o momento linear canhão e bala. Então, antes do tiro o momento linear é zero, depois do tiro o momento linear também é zero. Houve variação? Não. Então,
antes igual a depois, momento linear se conserva. Nenhum momento linear resultante é ganho ou perdido. Momento linear ele tem módulo, direção e tem sentido, ou seja, ele é uma grandeza vetorial. Lembrando que o módulo é o valor numérico, direção e sentido são grandezas que você não pode confundir. E já tem vídeos aqui no canal falando a respeito disso. A bala de canhão ganha momento linear ao ser disparada. O canhão recua, pois ganhou momento linear no sentido oposto. O sistema formado por canhão mais a bala não ganha nenhum momento linear, porque, como eu já disse, o antes e o depois vão dar 0. O momento linear da bala e do canhão é igual em módulo, mas oposto em sentido. Lembrando que depois do disparo, você vai ter canhão com velocidade para a esquerda e a bala de canhão com velocidade para a direita. E nenhuma força resultante atua no sistema, para que não haja impulso resultante nesse sistema e não haver mudança no momento linear total. Então, não há força resultante no sistema, não há força resultante externa atuando nesse sistema, ok? Formado pelo canhão e pela bala. Continuando. Em todo caso, o momento linear de um sistema não pode mudar, a menos que sobre ele atua força externa. Quando uma grandeza na física não pode variar, nós dizemos que ela é conservada. O que está sendo dito aqui na imagem é: a lei da conservação é algo constante durante uma mudança. A lei da conservação são fontes de profundas informações e discussões sobre a regularidade da natureza e muitas vezes são consideradas as leis mais fundamentais da natureza. Continuando. A lei da conservação do momento descreve o momento linear de um sistema. É preciso definir bem esse sistema que você está estudando. Se um sistema sofre alteração em que todas as forças são internas, o momento linear total do sistema antes e depois do evento é o mesmo. Alguns exemplos são núcleos atômicos passando por decaimento radioativo. Então, o núcleo atômico ele vai expelir partículas, ok? E o momento linear do núcleo atômico e o da partícula, considerando isso como um sistema, não há alteração. Outro exemplo é carros colidindo. Em colisões de carros é possível haver conservação do momento linear. E por último, também estrelas explodindo. Eventos astronômicos também ocorrem conservação de momento linear. Então perceba que isso é muito importante porque ocorre desde coisas muito pequenas na natureza até eventos astronômicos. Uma pergunta para você pensar. A segunda lei de Newton afirma que se nenhuma força resultante for exercida em um sistema, não ocorre aceleração. Será que não ocorre mudança do momento linear? A resposta? Sim. Porque nenhuma aceleração significa que nenhuma alteração ocorre na velocidade ou no momento linear, que é massa vezes velocidade. Outra forma de raciocinar é simplesmente que nenhuma força resultante significa que não há impulso e, portanto, nenhuma mudança no momento linear. Para finalizar a ideia de conservação do momento linear, uma pergunta: o que diz a lei da conservação do momento linear? Agora falando especificamente sobre colisões. Sempre que os objetos colidem na ausência de forças externas, o momento linear resultante dos objetos antes da colisão é igual ao momento linear total dos objetos após a colisão. A colisão de objetos mostra claramente a conservação do momento linear. E para representar essa conservação, a gente vai dizer que o momento linear antes da colisão é igual ao momento linear depois da colisão. Vamos considerar as colisões chamadas elásticas. Por exemplo, quando uma bola de bilhar em movimento colide
frontalmente com outra bola que esteja parada, em repouso, a primeira bola fica em repouso e a segunda bola se afasta com uma velocidade igual à velocidade inicial da primeira bola. Espero que você tenha conseguido visualizar essa cena na sua cabeça. O momento linear é transferido da primeira bola para a segunda bola. Quando os objetos colidem sem serem permanentemente deformados e sem gerar calor, a colisão é dita colisão elástica, ou seja, não há perda de energia. Quando os objetos colidem e sofrem um ricochete, eles sofrem uma colisão perfeitamente elástica, ou seja, quando eles batem e voltam. A soma dos vetores momento linear é a mesma antes e depois de cada colisão. Vamos ver isso com mais detalhes aqui nessas figuras. Uma bola em movimento colide com uma bola semelhante em repouso. Então aqui você tem uma bola vermelha em movimento e uma bola branca em repouso. Então ocorre a colisão e depois da colisão a bola que estava em movimento ficou parada, a bola que estava parada ficou em movimento. Então, houve transferência de momento linear de uma bola para outra no momento da colisão. Continuando. Duas bolas em movimento colidem de frente. Então, esse é a situação em que acontece um ricochete. Você tem uma bola vermelha caminhando para a sua direita, uma bola branca caminhando para a sua esquerda. Essas bolas colidem e, após a colisão, o que acontece é que há transferência de momento linear. E, portanto, a bola que ia para a direita após a colisão passou a ir para a esquerda. E a bola que estava caminhando para a sua esquerda antes de colidir, após a colisão, passou a caminhar para a direita. Okay? Então, é uma colisão em que acontece um ricochete. E uma terceira situação, duas bolas movendo-se no mesmo sentido e colidem. Então, você tem uma bola e outra em movimento, ok? Lembrando que para essas bolas colidirem, a bola de trás, que é a bola vermelha, tem que estar com uma velocidade maior que a bola da frente. Ocorre a colisão e ocorre a transferência de momento linear. Portanto, nessa situação, a bola branca passa a ter uma velocidade maior, que antes de colidir era uma velocidade menor que a velocidade da bola vermelha. Agora falando das colisões inelásticas. Uma colisão em que os objetos colidindo se deformam e gera calor durante a colisão é uma colisão inelástica. A conservação do momento... A conservação momentânea é verdadeira mesmo em colisões inelásticas. Ou seja, o que eu quero dizer é que o momento linear também se conserva nas colisões inelásticas. Sempre que os objetos colidindo ficam grudados ou se juntam, ocorre uma colisão totalmente inelástica. Em uma colisão inelástica entre dois vagões de carga, o momento linear do vagão à esquerda é compartilhado com o vagão da direita. Então, a situação ilustrada na figura é: você tem um vagão parado com velocidade zero e aqui um vagão idêntico com velocidade de 4 metros por segundo. Vai ocorrer a colisão entre os dois, ok? E o vagão da esquerda transfere momento linear para o vagão que estava parado. E os dois se acoplam, se juntam e caminham juntos com uma velocidade menor do que a que se tinha antes da colisão. Perceba que a velocidade antes da colisão é 4 e após a colisão é 2. Se você entender bem sobre a conservação da quantidade de movimento, você já pode inferir algo relevante sobre a massa desses vagões. Os vagões de carga são iguais em massa, e um vagão se move a 4 metros por segundo em direção ao outro que está em repouso. Então a gente vai ter o seguinte raciocínio matemático. O momento linear total antes da colisão tem que ser igual ao momento linear total depois da colisão. Lembra que eu falei numa colisão inelástica, o momento linear se conserva. Portanto, momento antes igual ao momento depois. O momento linear total antes vai ser a massa vezes a velocidade antes da colisão. E o momento linear total depois da colisão vai ser massa vezes velocidade depois.
Antes da colisão, qual é a situação que nós temos? Massa de um vagão, velocidade dele, que é 4. E a do outro vagão também. Então, soma a massa do outro vagão e a velocidade dele que está parado. Após a colisão, eles caminham juntos. Então, nós vamos ter agora a soma das duas massas, que antes estavam separadas. E aqui a velocidade depois vai ser 2 metros por segundo. Olha aqui. Ambas as massas se movem após a colisão, então a velocidade depois deve ser a metade da velocidade antes, que é 4 metros por segundo. Então a velocidade depois é 2 e tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade antes da colisão. O momento linear inicial é compartilhado por ambos os vagões, sem perda ou ganho. Então, se não há perda nem ganho, não há variação, e se não há variação, haverá a conservação do momento linear. O momento linear é conservado, e aqui em seguida nós temos: as forças externas geralmente são insignificantes durante as colisões, de modo que o momento total não muda durante a colisão. Aqui na imagem está sendo dito que o momento linear é conservado em todas as colisões, tanto as elásticas quanto as inelásticas, quando não atuam forças externas que estão influenciando esse sistema. Então, sem forças externas atuando no sistema, o momento linear se conserva para qualquer colisão, seja ela elástica ou inelástica. Continuando, as forças externas podem ter um efeito após a colisão. Por exemplo, bolas de bilhar, de sinuca, encontram atrito com a mesa e com o ar. Após uma colisão de 2 carrinhos, por exemplo, o movimento resultante da colisão ao longo do chão e o atrito podem diminuir o momento linear dos carrinhos. Outro exemplo, 2 veículos espaciais que se acoplam em órbita têm o mesmo momento linear total, imediatamente antes e logo após o contato, uma vez que não há resistência do ar no espaço. O momento linear total é então alterado apenas pela gravidade. Então, são situações em que pode haver variação do momento linear, e aqui nessas situações não se conservam, porque existem forças externas, como por exemplo o atrito. Colisões perfeitamente elásticas não são comuns no nosso cotidiano. Solte uma bola e depois ela quica, ela salta no chão. Tanto a bola quanto o chão, eles ficam um pouco mais quentes, muito embora a gente não consiga perceber isso com o nosso tato ou a nossa visão. No nível microscópico, no entanto, colisões perfeitamente elásticas são comuns. Por exemplo, partículas carregadas eletricamente colidem umas com as outras, sem gerar calor. Elas nem sequer se tocam no sentido clássico da palavra, ok? Mas isso é a nível microscópico. A gente precisa ter muito cuidado ao analisar essa situação. Agora, uma situação para se pensar. Um carrinho de brinquedo é modificado e por isso tem 3 vezes a massa de um outro carrinho. O carrinho carregado está inicialmente em repouso. O carrinho descarregado colide com o carrinho que está carregado. E os 2 carrinhos se juntam. Descrevam o movimento dos carrinhos após a colisão. Bom, uma possível resposta é: a massa dos carrinhos colados, ou seja, grudados, é 4 vezes maior do que a massa do carrinho descarregado antes da colisão. A velocidade dos carrinhos colados é 4 vezes a velocidade, é 1/4 da velocidade, ou seja, a velocidade é 1 dividido por 4, diminuiu. É 1/4 da velocidade do carrinho descarregado antes da colisão. Essa velocidade está na mesma direção e no mesmo sentido que antes, já que a direção e o sentido do momento linear é conservado. Agora, situações para a gente poder fazer as contas. Considere um peixe de 6 kg
que nada contra um outro peixe e engula o peixe menor de 2 kg que se encontra parado. Se o peixe maior nada com velocidade de 1 metro por segundo, qual é a sua velocidade imediatamente após o almoço? Lembrando, o momento linear, também chamado de momentum, é conservado no instante antes do almoço até o instante seguinte. Em um intervalo tão breve, a resistência da água não tem tempo para mudar o momento linear. Então nós vamos ter a seguinte relação. Momento linear total antes do almoço é igual ao momento linear total depois do almoço. Então a gente vai ter momento linear massa vezes velocidade antes igual momento linear total m vezes v depois. Antes do almoço, o que a gente tem? Um peixe de 6 kg com uma velocidade de 1 metro por segundo. Mais um outro peixe de 2 kg que se encontra parado, com velocidade zero. Então isso vai ser igual. Depois da colisão, quando um peixe engoliu o outro, você vai ter 6 kg mais 2 kg e a velocidade de ambos os peixes que estão agora juntos, que você vai poder determinar. Portanto, aqui fica 2 vezes 0, que dá 0. Então, 0 mais alguma coisa dá a própria coisa. 6 vezes 1, 6. Está aqui. 6 kg vezes metro por segundo. E igual, aqui do outro lado, fica 6 mais 2, 8 kg vezes a velocidade depois, que nós vamos determinar. Essa velocidade, portanto, tem qual valor? É só pegar o 8 que está multiplicando e jogar dividindo. Então, a velocidade depois é 6 dividido por 8. Quilograma, você pode simplificar. Corta quilograma, vai sobrar metros por segundo. 6 dividido por 8, simplifica por 2 dá 3, simplifica por 2 dá 4, 3 sobre 4 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade dos dois peixes após a refeição. Continuando, suponha que o peixe pequeno não esteja em repouso, mas esteja nadando em direção ao peixe grande com uma velocidade de 2 metros por segundo. Se considerarmos a direção do peixe grande como positiva, então a velocidade do peixe pequeno é menos 2 metros por segundo. Perceba que eu dei uma ênfase aqui para o sinal de menos da velocidade, porque agora a gente vai ter uma oposição entre as velocidades. Então, o momento linear negativo do peixe pequeno retarda a velocidade do peixe grande. Então, de novo, nós escrevemos o momento linear, m vezes v antes igual m vezes v depois. Qual que é a situação? O peixe grande, 6 vezes a velocidade dele, que é 1, mais a velocidade o momento linear do peixe pequeno antes da colisão, que é a massa dele, e agora a gente vai considerar menos 2 metros por segundo. Igual, depois da colisão, o mesmo resultado anterior, né? 6 mais 2 e a velocidade depois da colisão. Agora a gente vai ter 6 vezes 1, 6, mais 2 vezes menos 2, menos 4. Então, está aqui as unidades de medida, quilograma vezes metro por segundo. E do outro lado da igualdade, 6 mais 2, 8 kg vezes a velocidade depois. Novamente, quer saber a velocidade depois que um peixe engoliu o outro? Pega o 8 que está multiplicando e joga dividindo. Então vai ficar 6 mais menos 4, deu 2 positivo. 2 kg vezes metro por segundo, dividido pelo 8 que você jogou dividindo. Então, 2 por 8 deu 1 sobre 4. E aí, novamente, você pode simplificar o quilograma aqui em cima com o quilograma aqui embaixo, vai sobrar metros por segundo, que é exatamente a unidade de medida da velocidade desses peixes após um engolir o outro. Então, deu 1/4. Agora, mudando o exercício. Se o peixe pequeno estivesse nadando com uma velocidade de menos 3 metros por segundo, ambos os peixes teriam momentos lineares iguais, mas opostos. O momento linear zero antes do almoço seria igual ao momento linear
ou o impulso que eles vão receber, né, após o almoço. E ambos os peixes iriam parar. Vamos ver como é que fica isso lá na conta. Você vai ter momento linear antes, momento linear depois, massa vezes velocidade, ok? Então, antes nós temos 6 kg e a velocidade do peixe maior, mais a massa do peixe menor, vezes uma velocidade agora negativa. Opa, perdão. Eu errei aqui, tá? Disse que a velocidade era menos 3, mas aqui na conta coloquei menos 4. Perdão, vamos considerar menos 4, ok? Que a velocidade do peixe, na verdade, é menos 4. Me desculpe a falha. Então, a gente fica, retomando o raciocínio. Do peixe grande, a massa dele, a velocidade, 1 metro por segundo, mais a do peixe pequeno, a massa do peixe pequeno e a velocidade de menos 4 metros por segundo. Mais a velocidade, aqui tem que ser igual, né? O outro lado da situação, aqui eu errei de novo, aqui tem que ser igual, não é mais. Igual o momento linear depois, 6 kg mais 2 kg, porque um peixe vai engolir o outro, e a velocidade após um peixe engolir o outro. Então, nós vamos ter aqui 6 kg vezes metro por segundo, né? 6 vezes 1, 6 kg vezes metro por segundo. E 2 que multiplica menos 4 dá menos 8 kg vezes metro por segundo. E aqui do outro lado da igualdade, 6 mais 2, 8 kg vezes a velocidade depois que nós vamos descobrir. Então, aqui nós vamos ter que a velocidade depois vai ser menos 2 kg vezes metro por segundo, dividido por 8 kg, porque passou dividindo aqui, ok? E aí o resultado vai dar menos 1/4 metros por segundo. Lembrando que aqui também pode cancelar o quilograma. Finalizando a ideia sobre colisões, como a conservação do impulso se aplica às colisões? Na verdade, aqui por impulso eu quis dizer momento linear. Como a conservação do momento linear se aplica nas colisões? Agora falando sobre o vetor momento linear. A soma vetorial dos momentos lineares é a mesma antes e após uma colisão. Momentum, ou momento linear, é conservado mesmo quando os objetos que interagem não se movam ao longo de uma linha reta. Para analisar o momento linear em qualquer direção, nós usamos técnicas vetoriais que aprendemos anteriormente. Examinamos a conservação desse momento linear envolvendo ângulos considerando 3 exemplos. O momento linear é uma grandeza vetorial. E esse momento linear da colisão é igual à soma vetorial dos momentos do carro A e do carro B antes da colisão, que é essa situação. Momento linear do carro A, indo aqui para a direita, e mais o momento linear do carro B, que está fazendo o movimento aqui para cima, ok? Quando você soma esse vetor com esse, ok? Então está aqui os vetores somados, uma soma vetorial. Esse vetor está representado aqui. Esse vetor momento linear do carrinho B está representado aqui. Então, a soma vetorial desses dois vetores vai dar esse vetor aqui como vetor resultante. Ok? Então, isso aqui vai ser o vetor momento linear do carrinho A mais o do carrinho B. Continuando. O momento linear do carro A é dirigido para o leste, ou seja, para a direita, e o do carro B é para o norte, ou se você preferir, para cima. Se os seus momentos lineares forem iguais em módulo, depois de colidirem, o momento linear total será em uma direção a nordeste, ou seja, combinando leste com norte vai dar nordeste, e vai ter uma magnitude, por exemplo, de raiz de 2 vezes maior do que o que eles tinham antes da colisão. Ok? Quando um foguete explode, a soma vetorial do momento linear de seus fragmentos se compara ao momento linear do foguete imediatamente antes da explosão.
Então tem um foguete, ele explode e se divide em dois, você vai ter momento linear antes do foguete e o momento linear depois, que vai ser o desse fragmento mais o desse fragmento. Um foguete caindo explode em duas partes, ok? O momento linear dos fragmentos se combinam por regras vetoriais, para se igualar ao momento linear antes, ou original, do foguete antes de cair, ok? Então aqui tem uma situação. O antes, momento linear antes, igual ao momento linear depois. Para finalizar essa ideia de momento linear, sobre o vetor momento linear, uma pergunta. O que se pode afirmar sobre a soma vetorial do momento linear em uma colisão? Essas aqui são as referências que eu utilizo para produzir esses vídeos para vocês. Espero que de alguma forma eu tenha colaborado para que você aprenda melhor sobre o momento linear e sobre o impulso. Esse também é o último vídeo que eu produzo esse ano. Agradeço muito a sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.